Primeiro eu quero agradecer a Deus, evidentemente, a Jesus pela oportunidade e à casa por nos acolher nesta tarde para falar de tema tão relevante para o nosso momento atual. E agradecer a presença de todos vocês aqui e pedir a Deus que nos abençoe, nos ilumine, que sejamos apenas instrumento nas mãos dele. A gente vai falar sobre a pedagogia espírita, mas a pedagogia espírita na perspectiva da educação do espírito. Aquilo que todos nós buscamos, que todos nós desejamos, que todos nós queremos. E para começar a falar, a gente vai começar esclarecendo algumas ideias que são muito importantes para que a gente possa conversar com tranquilidade e com mais compreensão a respeito do que se trata, do que é, qual o papel e qual a missão desta pedagogia. E se esta pedagogia é diferente das demais que alguns de nós já conhecemos. Então, para esclarecer as ideias, a gente começa falando sobre a origem da pedagogia. Ela tem sua origem na Grécia Antiga, essa expressão pedagogia. E a origem é porque, naquela ocasião, os nobres designavam que alguns dos escravos ou dos servos mais chegados à casa fossem aqueles que tomassem conta das crianças. Então, a expressão pedagogo significa guiar a criança. E foi criada com esse intuito. Então, a pedagogia nasceu exatamente vinculada ao cuidar, ao orientar, educar as crianças. E essa função era dada àqueles de maior confiança, sejam os escravos ou sejam os servos, mas de maior confiança, porque já se entendia o tamanho da responsabilidade que é educar. E se entendia também que a educação deve começar desde a infância, desde cedo. Nessa perspectiva, o desenvolvimento da educação como um campo de conhecimento, ele foi crescendo e se desenvolvendo atrelado a essas ideias, a ideia da educação e a ideia da criança. Naquela época, se pensava que essa perspectiva pedagógica só deveria ser preocupação dos adultos em relação aos mais pequenos. Mas, aos poucos, essa perspectiva vai se desenvolvendo e a gente vai vendo que a educação caminha passo a passo com as ideias pedagógicas. Aí a gente vai ter no século XVII um grande nome, também conhecido de muitos de nós, que é o Comênios. Comênios vai preocupar-se com a educação na ideia de que a educação devia ser para todos e não para alguns, né? Essa era uma ideia muito nova no século XVII. Mas as ideias de Comênios vêm assim permeadas por preocupações pedagógicas. Na época ele falava, não é só educar, mas é como eu vou educar, o que eu vou ensinar, de que maneira eu vou fazer isso é que vai fazer a diferença. E é muito importante que a gente entenda isso para a gente entender o valor de uma pedagogia espírita para educar os nossos espíritos. Especialmente nesse momento que vivemos no nosso planeta, um momento de transição, de muita mudança. Mas aí no século XVIII, a gente vai ter outra figura ilustre, que é o Rousseau. O Rousseau é um filósofo que, ao seu tempo, também nutriu as mesmas preocupações. Preocupação de que se educasse as pessoas, mas que se educasse da maneira mais natural possível, respeitando muito o tempo de cada um, a natureza de cada um. E a preocupação maior de Rousseau era com a infância também. Educar as crianças para ele era eliminar muitos problemas na fase adulta. Rousseau disse isso no século XVIII, mas isso é muito atual. A gente sabe quantos problemas nós poderíamos estar evitando se tivéssemos educado os adultos de hoje de uma maneira diferente ontem. Nós não teríamos o medo que temos de andar nas ruas. Nós não estaríamos enchendo nossa casa de grades, de sistemas de alarme, de segurança. Onde está o problema? Na educação desses adultos de hoje que já foram crianças um dia. E Rousseau tinha essa preocupação alguns séculos atrás.
Mas aí a pedagogia vai ter um grande advento, e eu estou fazendo aqui, claro, um recorte, né? A gente teria muitos outros nomes para falar, mas o tempo não seria suficiente. Então, assim, a gente foi escolhendo aqueles que julgamos relevante para a nossa conversa dessa tarde, e a gente destaca no século XIX a figura de Pestalozzi, tão conhecido nosso, especialmente nós dos movimentos espíritas, né? Aqueles que têm estudado toda a ideia da educação, sabem que a perspectiva de Pestalozzi para a educação era uma perspectiva atualíssima para os nossos dias. Se a gente pudesse destacar todas as contribuições desse grande nome da educação e da pedagogia, o principal deles seria a ideia do amor, a ideia do afeto, a ideia do sentimento, que isso deveria estar posto em toda e qualquer relação educativa. Não se educa alguém quando não se cuida dessa pessoa e não se ama essa pessoa, não se tem carinho por ela. Era isso que Pestalozzi chamava atenção. E ele dizia, para educar todo e qualquer sujeito, eu preciso estar envolvido por ele, eu preciso estar tocado por ele, pelos problemas que ele enfrenta. Não se educa alguém quando não se tem uma relação afetuosa. A gente sabe muito bem disso quando a gente educa os nossos filhos. Que a gente precisa perdoar, 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 ter paciência, ter paciência, ter paciência, acreditar sempre. Mas às vezes quando a gente educa o filho do outro, a gente esquece disso. A gente não lembra que o sentimento tem que estar ali, que o amor tem que estar presente numa relação educativa. Outra pessoa importante, e aí a gente destacou como um dos grandes nomes do século XX, é o Makarenko, um pedagogo que fez a diferença na Ucrânia. Fez uma diferença nos lugares onde ele passou. Porque foi alguém que acreditou também no outro, sobretudo quando esse outro estava sendo rejeitado e excluído da sociedade. Foi alguém que acreditou que a educação salva. E aí ele vai promover a educação exatamente nos lugares onde as pessoas já não acreditavam mais naqueles indivíduos, nas prisões. E aí ele transforma as prisões em verdadeiras escolas para salvar aqueles indivíduos. Então é mais um nome que vai reforçar a importância de uma pedagogia no processo de educação da humanidade. Então, dito isso, a gente compreende que o objeto de estudo da pedagogia, que hoje é vista como uma ciência, é os aspectos teóricos, mas também os aspectos práticos dos processos educacionais. Mas não só dos processos educacionais que acontecem dentro da escola. Os processos educacionais que acontecem em qualquer lugar, em todos os espaços. Nesse momento, por exemplo, neste momento, onde estamos aqui reunidos, tentando refletir, uma pessoa tentando facilitar e mediar os processos de construção de conhecimento de cada um, e cada um aí construindo suas ideias a partir das nossas reflexões iniciais. Esse é um processo educativo. E esse processo educativo chama a atenção todos os teóricos de nosso tempo, que ele precisa alcançar a emoção das pessoas e em seguida o sentimento das pessoas. Não pode ficar apenas no plano cognitivo, pode ficar só na ideia. É preciso alcançar mais, ou seja, é preciso alcançar o espírito. Não apenas o corpo físico precisa ser tocado. Não precisamos apenas ouvir, ver, ler, mas precisamos, sobretudo, sentir, nos envolver com essas ideias para transformar nossas próprias condutas. E aí as questões centrais da pedagogia são, falando da pedagogia de modo geral, as questões que permeiam todo o objeto de reflexão dos conhecimentos pedagógicos, de todo e qualquer pedagogo, seriam esses. O que ensinar? O que eu devo ensinar? O que é importante que eu ensine? Em seguida, como? Como eu vou ensinar isso que eu julgo que é importante ser ensinado? Depois, quando eu devo ensinar isso? Em que momento o outro está preparado para receber aquele conhecimento, aquela informação? E, por fim, para quê? Para que eu ensino? Para que eu
lanço mão de saberes que julgo importantes num dado momento e o que a pessoa irá fazer a partir do momento que entra em contato com esses conhecimentos. Então, as questões centrais é o que, como, quando e para que se ensina ou se educa alguém. As respostas da pedagogia a essas questões, elas foram avançando ao longo do tempo. Inicialmente, a gente teve na pedagogia tradicional, no modelo de educação tradicional, que a gente deve educar o indivíduo para ele se adaptar à sociedade. Mas isso foi avançando e a gente teve, sobretudo no nosso país, a gente vai focar agora no Brasil, como é que isso aconteceu, a gente teve outra perspectiva da educação. A educação mudou um pouco desse modo tradicional para um modo tecnicista. Então, naquela época, a gente pensava que deveria educar o indivíduo para ele se adaptar ao mercado de trabalho. Ou seja, se educa para trabalhar. E bastava isso. Mais à frente, a gente tem um outro movimento, outras reflexões no campo pedagógico, que é o modelo construtivista. E aí a grande defesa, a grande bandeira desse modelo é que a gente deve educar o indivíduo para construir conhecimentos. Mais à frente, a gente tem a pedagogia crítica. E essa pedagogia crítica vem contestar esses outros modelos e vem dizer que a gente precisa educar o indivíduo para ser crítico da sociedade, para contestar as coisas que acontecem, para tentar fazer coisas diferentes, para criar outros modos de ser, de pensar e de estar no mundo. Mas agora surge uma outra perspectiva, é da pedagogia espírita. A pedagogia espírita deve educar, a perspectiva acredita que a gente deve educar o indivíduo para a evolução espiritual. Não mais para se adaptar à sociedade, não mais para simplesmente ser um trabalhador, não mais para ser um crítico, criticar por criticar, mas, sobretudo, para olhar para dentro de si e compreender que mudanças nós precisamos fazer conosco para que esse mundo se transforme. Ninguém vai transformar o mundo se não transforma a si mesmo. A gente sabe que as mudanças começam em cada um de nós. Então, a pedagogia espírita, a gente acha que é um momento novo da pedagogia, mas é um momento de retomada de princípios que estiveram conosco desde sempre e que nós desviamos o caminho e não seguimos os preceitos daquele grande mestre, do grande educador, do grande pedagogo que sempre está presente em nossas vidas, que é Jesus Cristo. Então, a pedagogia espírita nada mais é do que um resgate das ideias e do Evangelho de Jesus, para que a gente possa colocar isso a serviço da aprendizagem e da evolução do ser humano na Terra. Então, de acordo com essa pedagogia, esse modo de educar não se limita à escola, ou também não se limita à infância. De acordo com a pedagogia espírita, essa perspectiva de educação baseada nas ideias de Jesus se aplicam por toda a nossa vida e em todos os lugares que nós estivermos. No trabalho, em casa, com a família, no curso, na faculdade, na escola, na rua, na casa espírita, na igreja, na associação, no bairro, no trânsito. Portanto, as ideias e os valores de uma pedagogia baseada na evolução espiritual não se limitam a um lugar, nem uma época de nossas vidas. É para todo sempre e em todos os nossos momentos. Daí a importância de que a gente preste atenção e se eduque dentro desse novo paradigma educacional que vê no espírito a essência de tudo o que aprendemos. Tudo fica ali registrado, não só desta existência, mas de todas as outras que tivemos. É importante para todas as situações onde se busca ensinar. E considera o ato de ensinar como uma ação planejada e, por vezes, adaptada às necessidades de quem aprende. Não existe um modo único de ensinar, nem um modo único de aprender. Mas dentro de uma pedagogia que respeita que todo espírito é singular, é único e tem uma trajetória única também, a gente precisa respeitar o modo desse sujeito aprender. Quantas vezes, baseado nas nossas teorias, a gente perde a paciência com o modo do outro, com o tempo do outro, com o jeito do outro,
Mas se nós entendermos que cada um tem o seu tempo e o seu modo, nós não vamos desistir de ninguém, como Cristo não desiste de nenhum de nós. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai criar maneiras adaptadas para chegar a alcançar o entendimento de cada um desses sujeitos. E, por fim, essa pedagogia diz que é imprescindível para a vida humana educar-se. Educar-se é imprescindível, pois todos têm necessidade e direito de aprender e aprender por toda a vida, sempre há tempo. Nada dessa história de que já estou velho demais para isso. Eu sempre fui assim, não tenho como mudar. Nós sempre temos como melhorar, nós sempre temos como mudar e há sempre algo novo a ser aprendido. Então, depois de tudo isso, a gente pode responder à questão: o que é então a pedagogia espírita? A pedagogia espírita, de acordo com a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, uma associação que foi fundada em 2004, ela diz o seguinte: a pedagogia espírita é uma forma de pedagogia que entende que a educação é a meta existencial do ser humano enquanto ser social, político, biológico e espiritual. Ela é, portanto, uma interface entre a educação, a espiritualidade e as diversas áreas da pesquisa acadêmica. Então, a partir de uma pedagogia espírita, nenhum conhecimento é desprezado. Todos os conhecimentos construídos pela humanidade ao longo da história são importantes para a construção do ser que hoje nós somos. Mas, para além desses, nós temos tantos outros conhecimentos que muitas vezes a ciência despreza, mas que a espiritualidade está aí chamando a nossa atenção a todo momento, a todo instante. E aí a pedagogia espírita tenta exatamente articular os conhecimentos científicos aos conhecimentos espirituais que a gente tem consolidado, não só no espiritismo, mas nas religiões de um modo geral, nós temos revelações importantes. Então, a pedagogia espírita não pertence a um grupo, nem pertence ao movimento espírita. Ela é da humanidade, ela é do ser. Ela é de Jesus. E Jesus não tem religião. Sua religião é o amor. Essa é a religião do Cristo. E é nessa perspectiva que a pedagogia espírita trabalha. Os princípios da pedagogia espírita são, portanto, amor, liberdade, igualdade com singularidade, naturalidade, uma educação ativa, uma educação integral e sempre uma prática em construção, porque à medida que nós vamos avançando nos conhecimentos, evidentemente nós vamos melhorando nossas percepções e nossa forma de interagir e de ensinar e de aprender. Então, sempre será um movimento que está em construção. Todos esses princípios não fogem dos ideais do Evangelho de Jesus. Os fundamentos pedagógicos que a gente encontra no Evangelho de Jesus, aqui sintetizados evidentemente, porque se nós fôssemos conversar sobre eles, a gente teria não só uma tarde, mas a gente teria a vida toda para entender. Mas aquilo que nossa pouca compreensão nos permite, a gente trouxe alguns pontos que sintetizam esses fundamentos pedagógicos, ou seja, de como ensinar, para quem ensinar, o que ensinar, de acordo com o Evangelho de Jesus. Que seria uma nova concepção de mundo, de vida e de ser humano, porque é isso que o Cristo nos chama a compreender a todo instante. Não é um mundo fadado ao fracasso, mas é um mundo em constante evolução. Um ser humano que sim tem esperança, que pode e vai crescer, evoluir, melhorar nas suas ações, a partir do momento que ele tomar consciência da importância que ele tem nesse processo de construção. É uma visão de um Deus paternal, não de um Deus que castiga, que pune, que maltrata e que condena para todo sempre ao inferno, mas um Deus que sempre nos estende a mão, nos dando uma nova oportunidade. Está aí a reencarnação para nos provar isso. Graças a Deus nós temos essa chance, mas nem porque sabemos que teremos essa chance devemos tratá-la de maneira pouco responsável. É aí que está a nossa responsabilidade em tratar muito bem e cuidar muito bem da nossa vida e da vida do outro. Porque esta é uma oportunidade ímpar. E é esse Deus que Jesus nos chama a conhecer, a acreditar e a amar. O tempo da graça e do amor. É esse
o Evangelho do Cristo, o Evangelho que nos convida a entender que o amor está acima de tudo, que Deus nos ama e nos quer exercitando esse amor para com Ele no encontro com o outro. Não adianta a gente querer exercitar um amor a Deus dentro de um templo, se isolando do mundo. A única forma que nós temos de manifestar, de retribuir o amor que Deus nos dedica, é com o outro. E é esse sentimento, é esse tempo que Jesus nos convida a assumir esse tempo como um tempo nosso. Jesus tem como um fundamento pedagógico que o reino de Deus é para todos, inclusive para os pobres, os doentes, os sofredores, inclusive para aqueles que por tanto tempo a gente julga que eles não têm jeito, que eles não têm chance, ou que eles não aprendem, ou que eles não melhoram. Então, a perspectiva de educação do Cristo é especialmente para os que mais necessitam. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. É isso que o Cristo nos diz e nos convida a viver a vida baseada nesse ideal. Nós não estamos aqui para viver com aqueles que temos muitas facilidades, que tudo corre bem. Mas é para amparar, para ser paciente, caridoso, amoroso, especialmente com os que desafiam nosso amor, nossa paciência, nossa tolerância. Levando isso para a perspectiva de uma escola, a escola precisa acreditar em todos os alunos e não sair segregando, esse não aprende, esse não dá para nada, esse não quer nada com a vida. A gente precisa viver o Evangelho de Cristo em todos os ambientes, inclusive na escola, estendendo a mão a todas as crianças, especialmente aquelas que parecem não querer nada, que parecem não aprender nada. Então, a pedagogia espírita se funda nessa ideia de que a escola é para todos. Por isso, precisa se adaptar, compreender e amar esses sujeitos. É ali que está o germe da salvação de cada um. No modo como a gente se autoeduca. É aí que nós vamos nos salvando, quando a gente educa o próprio espírito, para não cometer mais as mesmas falhas, para não cair mais nos mesmos erros. Uma outra perspectiva do Cristo é que a virtude do ser humano está na paciência e no perdão. Assim como Ele foi e o é conosco todos os dias de nossa vida, assim devemos ser uns para com os outros. A outra perspectiva é de que o único sacrifício que nós devemos fazer é o das más paixões, do orgulho, da arrogância, da cupidez, da vaidade e da ambição, porque tudo isso devia dar lugar à humildade e à renúncia. Essa é a grande mensagem do Evangelho de Jesus para todos nós. Não adianta sacrifícios que estão fora desses problemas que nós enfrentamos conosco mesmo. Não adianta o jejum, se tu não faz o jejum da vaidade, do orgulho, da ambição. É esse o jejum que a gente tem que fazer. Por hoje, Senhor, eu tentarei não fazer isso. E amanhã de novo, e depois de amanhã de novo. É esse o movimento de educação do Espírito que Jesus nos convida a fazer. E ele diz que a infância é um momento importante de educação do Espírito. Jesus nos convida a olhar para a infância com olhos de maior preocupação. Ali reside o tempo ideal da gente educar esses seres para o amanhã a gente ter homens de bem. É ali que reside. Muitas vezes a gente despreza esse tempo precioso, seja como pai, seja como mãe, seja como professor, seja como colega, seja como amigo, tio, tia, avô, avó. Então, o convite de Cristo, quando diz deixai a vir as minhas criancinhas, é no sentido de prestem atenção para esse tempo, que é um tempo precioso de educação dos espíritos. E por fim, Cristo chama a atenção que a salvação se dá pelo aperfeiçoamento do espírito. E como aperfeiçoamos o espírito? Pela educação. É pela educação que se aperfeiçoa o nosso espírito. Jesus Cristo, segundo o Herculano Pires, no livro Pedagogia Espírita, ele diz: com o cristianismo aparece um novo tipo histórico de educação, Jesus, o modelo perfeito de mestre cristão. Então, qualquer melhor curso que a gente possa fazer, se esse curso não for permeado pelas ideias de Jesus, que é o nosso grande modelo e guia, está fadado ao fracasso. De que adianta
saber tantas coisas se eu não consigo colocá-las a serviço do próximo? Se eu não consigo fazê-las de mim um ser humano melhor? De que adianta tantos saberes se eles não são aplicáveis para melhorar o mundo que vivemos? No próprio livro, Herculano cita que Clemente de Alexandria, que é um escritor, teólogo que viveu no século XV, ele chama Jesus de pedagogo da humanidade. E é esse pedagogo da humanidade que está marcando toda a trajetória da pedagogia espírita, na perspectiva da educação do próprio espírito humano. Tem algumas questões centrais da pedagogia espírita, então, que agora a gente vai responder baseado no Evangelho de Jesus. A gente tinha dito que a preocupação central da pedagogia era o que ensinar, como ensinar, quando ensinar e para quem ensinar. À luz do Evangelho de Jesus, nós sabemos que o que a gente deve ensinar? As leis universais, as leis divinas. Se vivermos conforme as leis divinas, vivemos bem. Quando infringimos as leis divinas, sofremos. É inevitável. Nós não temos como mudar a lei de Deus, porque ela é imutável. Lei do amor, lei da caridade. Essas são leis importantíssimas para nós. Então, compreender as leis divinas e tudo que eu ensinar, ter por base as leis universais, o respeito a essas leis, fará toda a diferença para a humanidade. Como ensinar? Com amor. Não tem segredo, não tem mistério. É preciso amar o que faz e amar o outro que está à sua frente. Se você ama o outro e você ama o que faz, não tem como dar errado. Toda a receita, toda a metodologia, toda a prática que você usar será efetiva. Você alcançará o outro, porque você tocará o espírito desse irmão. Não apenas o corpo físico, mas será o espírito que será tocado. As marcas deixadas no espírito são para sempre. Então, nossa opção deve ser de deixar marcas boas. Marcas que elevam, que alegram, que fazem feliz, que dão esperança. É muito ruim a gente ver como os professores hoje, e muitos pais também, que são grandes ou deveriam ser grandes pedagogos, eles destroem a esperança dos pequenos que estão à sua frente. Eles não alimentam o que há de melhor, alimentam o que há de negativo, especialmente na infância, num período essencial para a gente plantar as melhores sementes e vê-las florescer. E aí, quando eu digo para o meu filho, você não presta, você não tem jeito, você não quer nada, eu estou alimentando isso. E quando eu digo, você consegue, você pode, você é capaz, eu alimento outras potencialidades. Então, toda educação baseada na perspectiva do amor, ela tende a dar certo. Quando ensinar? Jesus nos diz, desde sempre, desde pequenininho, é ali a importância, mas não para na infância, é por toda a vida. E para que ensinar? Para a evolução espiritual. Nós não ensinamos, nós não educamos o outro para uma única existência. Não é para trabalhar, não é para ir para o mercado de trabalho apenas, mas é para a tua vida eterna. Então, construa coisas, construa práticas que você não se envergonhe delas, que onde estiver, com quem estiver, tenha muita satisfação e alegria de contá-las. Mas se a gente desenvolve práticas que a gente tem vergonha de dizer, é sinal de que a gente está no caminho errado. E a gente só deve ensinar coisas que enobreçam o espírito do outro, e não coisas que destroem a esperança do outro. E qual a importância, então, da pedagogia espírita no contexto atual que nós vivemos? No livro Transição Planetária, psicografia de Divaldo, do Manuel Filomeno de Miranda, ele diz, vive-se na Terra o momento da grande transição de mundo, de provas e de expiações para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Como mudar o comportamento para melhor? Essa é a grande pergunta. A gente sabe que precisa mudar, mas como a gente faz isso?
através da educação. E quem vai dar a mensagem para a gente é o próprio Jesus, quando ele diz: vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Nós já temos o caminho, a verdade e a vida. O mestre por excelência, aquele que tem a nos ensinar, e não só pelas palavras que foram registradas a partir dele, mas, sobretudo, pelo exemplo, é Jesus. É Jesus. Sempre que não soubermos o que fazer diante de qualquer situação, se temos dúvidas se estamos certos ou errados nas nossas condutas, perguntemos a Jesus. Pensemos, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Faria isso que eu estou pensando em fazer agora? Se Jesus faria, então faça. Se você tem dúvida sobre se Jesus faria, o grande mestre e Senhor, e ele dizia: eu sou esse mestre, eu sou esse Senhor. Se ele diz que ele é, confiemos e pensemos: Cristo faria isso? Não, ele não faria. Então não faça. Não faça. Não podemos mais dizer: eu fiz porque eu não sabia. Eu fiz porque eu pensei que estava certo. Nós temos um modelo a seguir, a quem perguntar, e a resposta será dada. Jesus faria isso? Se ele faz, eu posso fazer, porque eu sei que eu estou no caminho do bem. Se ele não faria, eu sei que eu estou no caminho errado. Jesus afirma: o meu ensino não é meu. Ele vem daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim. Então, quando a gente diz que Jesus é o mestre, é o Senhor, a quem nós devemos seguir, nós não estamos dizendo que é apenas um ser, é uma pessoa como eu. Não. É alguém que nos traz a mensagem divina com total perfeição. É o exemplo máximo que nós temos de perfeição daquilo que Deus espera de todos nós. Então, seguir esse modelo é a certeza de estar fazendo a vontade do Pai. Outras reflexões que a gente pode trazer de irmãos muito mais esclarecidos que nós, está no Livro dos Espíritos, na questão 685. O livro diz: quando essa arte, e ele está falando da educação, quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Noutra passagem, na questão 685A, no Livro dos Espíritos diz: há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria. Que elemento é esse? A educação. E aí ainda completa: não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos adquiridos, aquela que nós damos uns aos outros. Na questão 813, Kardec pergunta: quem é o causador de tantas desgraças morais no mundo? A resposta dos espíritos: a sociedade. É frequentemente a má educação que falseia o critério dessas pessoas em lugar de asfixiar-lhes as tendências perniciosas. Mais uma vez, na questão 889, diz: se uma boa educação moral lhes tivesse aos homens ensinado a praticar a lei de Deus, não teria caído nos excessos que os levaram à perda. E é disso, sobretudo, que depende o melhoramento do vosso globo. Olha o recado dos espíritos. Precisamos da educação, mas não de qualquer educação. De uma educação centrada na educação espiritual. É essa que renova o ser humano. Na questão 928A, diz: se uma educação moral o tivesse ao espírito preparado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais ele seria apanhado desprevenido. Infelizmente, é o contrário que nós vemos. Os mais letrados,
teoricamente mais educados, são os mais orgulhosos. É os que pensam que sabem mais, que estão numa condição melhor. E é esse o problema que os espíritos chamam a nossa atenção. Não é qualquer essa educação que deixa os tolos acharem que são melhores, mas uma boa educação que traz os princípios do Evangelho de Jesus, por exemplo, a humildade como um dos principais ingredientes na reconstrução do espírito humano. Quando deve começar essa educação? Jesus diz para a gente: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois que delas é o reino dos céus. Essa passagem belíssima, tanto está em Mateus quanto em Lucas, chamando a nossa atenção para a importância de começar uma educação do Espírito já com as crianças. Na questão 383, os Espíritos nos dizem: encarna-se com o fim de aperfeiçoar-se. O Espírito é mais acessível na infância às impressões que recebe, que podem ajudar o seu adiantamento. Então, a nossa responsabilidade é muito grande nesse sentido. Na questão 271, ele diz: o espírito só pode avançar gradualmente, não pode transpor etapas. Então não adianta eu querer, mais tarde eu ensino. Não, mais tarde eu não ensino, mais tarde eu vou começar do zero. Então vamos começar o quanto antes, educar os espíritos para a transformação desse mundo. Que nós somos convidados a fazer isso a todo tempo. Na questão 208, eles dizem: os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Não só os professores, não só os pedagogos, não só os pais. Os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Todos nós aqui temos responsabilidades. Não podemos fingir que não estamos vendo. Nós temos um compromisso uns com os outros na transformação do nosso mundo. Na questão 208 ainda, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. É grande a responsabilidade de nós que somos pais ou mães, mas também de nós que somos tios, tias, avós, irmãos, professores e por aí vai, evangelizadores. É muito grande nosso compromisso com a transformação. E qual é o papel da pedagogia espírita nesse contexto? É contribuir com a organização dos espaços educativos, integrando os conhecimentos produzidos pela ciência e pelo Evangelho de Jesus. Nós não podemos desprezar aquilo que a ciência já nos trouxe como contribuição, mas não podemos achar que isso sozinho dá conta. A gente precisa entender isso dentro do Evangelho do Cristo. Ney Lobo nos diz: a educação do espírito é a finalidade da encarnação. Olha a responsabilidade. Por que estamos encarnados? Para nos educar. Para mais nada, nos educar. Mas nos educar para quê? Para trabalhar? É para isso? Para comer? Para se vestir? Para adquirir bens? Não. Para evoluir moralmente, não financeiramente. Claro que nós precisamos suprir nossas necessidades materiais, é óbvio, mas isso não é a nossa meta encarnacionista, não. A nossa meta é educar esse espírito. Noutra questão, Herculano Pires diz: o livro dos Espíritos é um verdadeiro manual da educação, no mais amplo e elevado sentido do termo. Seu objetivo explícito é ensinar e educar. Cada questão, cada pergunta, cada resposta tem um teor educativo, para que nós nos apossemos desses conhecimentos para melhorarmos a nós mesmos e, consequentemente, servir de modelo para os outros, porque nós educamos pelo modelo. É esse o chamado. No livro de Dora Encontre, ela diz que a doutrina espírita, em seu tríplice aspecto, científico, filosófico e religioso, pretende promover a evolução do homem, e essa evolução é um processo pedagógico. Portanto, educativo. A educação do espírito é o cerne da proposta espírita. E como a pedagogia espírita pode ajudar os ambientes educativos? Evidentemente que implantando em qualquer espaço educativo um modo de pensar e viver a educação com base nos princípios do Evangelho de Jesus, sem distinção de religião, de etnia, de classe ou de qualquer outra natureza. Essa é a missão da pedagogia espírita. Como é que ela pode fazer isso? Integrando esses saberes científicos e evangélicos dentro da perspectiva da evolução humana.
A pedagogia espírita entende, portanto, que a ciência também é um espaço de revelações. Ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados. Ora encarnados, somos esse instrumento a serviço do Pai, para trazer conhecimento para a humanidade, para melhorar as nossas vidas. Ora fazemos isso no plano espiritual, de lá para cá. Mas muitas vezes é aqui que cada um de nós precisa cumprir a sua missão. E muitos fizeram isso. Aqui a gente vai ver alguns nomes, né? Anália Franco foi um desses nomes que cumpriu sua missão nessa trajetória espírita. Frenet, Rousseau, Comênios, Pestalozzi, Montessori, Piaget, Platão, Macarenco, Frenet, Santo Agostinho, Vygotsky, Emmanuel, Sócrates, Kardec, Frenet, Freire, Pires, Barçanufo, Eurípides Barçanufo. E por fim tem aquela única tarjinha que está com interrogação. Nós esperamos que daqui a um tempo a gente escreva o nome de muitos daqui, que contribuíram, ainda encarnados, para promover uma educação do espírito por onde quer que passe. Como modelo, como exemplo, não só como produção intelectual, mas sobretudo como modelo, como exemplo a ser seguido. Isso é o mais importante na nossa trajetória. A gente tem alguns precursores da educação do espírito que nos ajudaram a entender. Pestalozzi é um deles, Macarenco, que eu já falei, Montessori, que também foi citada aí. Todas são pessoas que nos ajudaram a pensar a educação na perspectiva do amor, do respeito, da entrega. Paulo Freire, né, a gente destaca como um brasileiro que tem nos convidado muito a pensar sobre a educação. E um dos pensamentos importantes do educador, pedagogo e filósofo Paulo Freire é uma fala dele: o amor é uma intercomunicação íntima de duas consciências que se respeitam. Cada um tem o outro como sujeito de seu amor. Não se trata de apropriar-se do outro, trata-se de amar uns aos outros. Portanto, uma ideia para além de religião, uma ideia acadêmica que nos ajuda a fazer uma educação melhor. Então, para a evolução, a gente precisa de um novo mundo, uma nova educação, mas a nossa pedagogia é a pedagogia do Cristo, é a pedagogia do amor. Não é uma pedagogia diferente. Essas pedagogias tradicionais, elas não deram conta de resolver as necessidades humanas, de criar um mundo melhor para a gente. Tanto é verdade que a gente olha em volta e vê tanta violência, tanto problema. Então, se elas não resolveram, por que não tentar resgatar a pedagogia do Cristo, que nos ajuda a construir um mundo mais humano, de muito mais fraternidade? A pedagogia espírita não é dos espíritas, é do espírito humano, é para educar os espíritos. O nosso convite é nos unir em torno de uma pedagogia do afeto, do amor e do respeito, que não tem a ver especificamente com religião, tem a ver com a condição humana de precisar alimentar esse espírito para ser melhor. Não adianta apenas educar o corpo físico. Então, se a gente pudesse sintetizar, a pedagogia espírita é uma pedagogia aplicável a qualquer ser humano, de qualquer tendência filosófica ou religiosa, que é o objetivo o despertar das consciências. É isso que a gente quer despertar, a consciência. E a consciência não existe apenas no espírita, ela está no ser. Então, despertar a consciência, porque nessa pedagogia valoriza-se a liberdade, a ação, a reflexão própria de cada espírito imortal. A pedagogia espírita visa auxiliar no processo evolutivo, usando a lei do amor para tocar as fibras divinas do espírito e despertar nele a vontade de evolução. É para isso que vive e trabalha essa perspectiva de pedagogia espírita. Esse processo, gente, parece que está distante, mas não é verdade, ele já começou. E aí a gente mostra que ele começou com Jesus. Quando ele nos convida, dentre tantas mensagens, a amar uns aos outros, ele nos está dando a receita de como fazer uma educação onde a preocupação essencial é o bem do outro. E aí, além de Cristo, tem muita gente que vem trazer essas mensagens, né? Filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, Rousseau, que a gente já falou, Pestalozzi, a Maria Montessori, o próprio Kardec, o Eurípides Barçanufo, a Anália Franco, são pessoas que deram sua vida, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá. A gente tem muita gente que construiu esse processo educacional, Mandela, o José Pacheco com a Escola da Ponte lá em Portugal, uma escola baseada no afeto, no respeito, no carinho, no tempo do outro, sem nenhuma distinção de qualquer ordem.
Então, são pessoas que nos ajudaram a entender isso, porque isso já começou. E no Brasil, também já começou, né? Começou com esses nomes que a gente citou aqui, e a gente destaca o Eurípides Barçanufo, que criou a primeira escola espírita em 1900. Então, o convite está aí, o caminho já foi aberto. Basta que a gente se una em prol de transformar esse mundo por meio da educação. A gente tem a Nália Franco, que fundou 71 escolas, só em São Paulo, numa perspectiva da educação do espírito, do acolhimento. Tem Ney Lobo, que produziu inúmeras obras para nos mostrar como a educação do espírito é fundamental na construção humana. E a gente tem também as obras de Herculano Pires, que sistematizou toda uma pedagogia espírita voltada para esse ideal de ser humano e de mundo que a gente quer e que todo mundo deseja. Espantadamente, aqui na Paraíba, a gente diz que isso também já começou. A gente pode falar da nossa realidade. E começou aonde? Como? A gente tem aí o curso de Pedagogia Espírita, curso de especialização em Pedagogia Espírita, que aqui eu vislumbro alguns alunos, muito feliz de vê-los. Olha as mãos ali, levantadas. São pessoas que acreditam que a educação do espírito pode fazer a diferença. Estão fazendo essa formação, uma formação belíssima, fantástica, que não nos educa para nós, nos educa para querer mudar esse mundo, assumir um compromisso efetivo com a transformação desse planeta num planeta de regeneração. E a gente não quer desperdiçar a nossa chance de reencarnação apenas assistindo as coisas, a gente quer fazer. E aí fica o convite. Quem se interessa, quem quer tomar parte, vem tomar parte no curso de especialização em Pedagogia Espírita que está acontecendo, né? Eu trouxe alguns cartazes que na saída eu vou pedir que algumas pessoas distribuam, levem para as casas espíritas, levem para dar uma olhada, e aqueles que se sentirem convidados a assumir também esse compromisso, né, na construção de um mundo melhor, vai ser muito bom ter mais pessoas sonhando este mesmo sonho, né? Porque sonho que se sonha junto se transforma em realidade. Uma outra coisa importante que eu quis destacar é que, além do curso de especialização em Pedagogia Espírita, nós já estamos no movimento de construção de uma escola espírita. E esse movimento para a construção de uma escola espírita tem aquela ideia: vamos começar com os pequenininhos. Vamos salvar esse mundo educando as crianças. E aí tem pessoas nesse grupo de estudantes que estão acreditando, e outros de fora que estão acreditando nessa proposta e estão abrindo espaços para a gente construir essa escola. Evidentemente que a gente precisa de muitas mãos. A gente precisa de união. A gente precisa do esforço de cada um para que essa escola se realize, porque a base da escola é a doação. É a doação do meu tempo, do meu amor, da minha vida, para construir um mundo melhor para todo mundo. Para meus filhos, para meus netos e para mim, que daqui a pouco quero voltar de novo, ter uma nova chance nesse planeta. Preciso encontrar ele melhor. Mas para encontrá-lo melhor, eu preciso plantar as sementes hoje, né? Preciso plantá-las. E aí a gente está tentando construir essa escola para ensinar as crianças a amarem-se umas às outras desde cedo. Uma outra coisa que eu queria destacar, que também contribui para essa construção de uma pedagogia diferente, é um curso que a gente vai oferecer aqui na Federação, que é um curso de Libras para educadores, trabalhadores espíritas. Porque numa escola espírita, numa educação que é para todos, é para todos mesmo, não é para alguns. É para todos. E muitos surdos gostariam de estar presentes nesses momentos de comunhão, nesses momentos de aprendizagem. Mas como muitos de nós ainda não sabem conversar com os surdos, eles não têm esse lugar. Muitos surdos me procuram dizendo: onde vai ter, quem vai poder interpretar para mim? Eu queria saber, eu queria estar presente. E aí, numa conversa, num diálogo muito fecundo com a casa, com a Federação Espírita, vai acontecer no próximo ano, a partir de março de 2017, um curso de Libras, básico de Libras, para trabalhadores espíritas. Então, os interessados, é só procurar, a gente vai divulgar esse material para que as pessoas que estejam interessadas se inscrevam e venham participar e tornem esse mundo mais justo, mais humano, mais igual, para todos, mas para todos mesmo. Por fim, eu gostaria de finalizar com essa reflexão do Nelson Mandela, que eu acho especial para esse nosso momento de encerramento. Ele diz que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Devemos promover a coragem onde há medo, promover o acordo onde existe conflito e inspirar a esperança
onde há desespero. O mundo nos convida, então, a assumir isso, e quem estiver disposto a tomar parte nesse projeto, junte-se a nós, será muito bem-vindo. Muito obrigada.